Muitas vezes, carregamos conosco as preocupações que ficaram registradas no ontem, permitindo que o cansaço obscureça a visão da esperança que se renova a cada amanhecer. Mas hoje, queremos convidar você a pausar. Deixe que as palavras que vamos proferir agora sejam como um bálsamo, um caminho de conexão profunda onde o divino encontra a necessidade humana, transformando incertezas em confiança absoluta. Este é um momento de preparação do espírito. Ao se entregar a esta oração, você abre as portas para uma paz que excede todo o entendimento. Por isso, permaneça conosco nesta jornada de fé. Não permita que a pressa do dia interrompa esse instante de comunhão. É fundamental que você nos acompanhe até o final desta oração, pois cada frase foi cuidadosamente preparada para fortalecer o seu espírito e ancorar a sua esperança nas promessas inabaláveis de Deus. Prepare o seu coração, encontre o seu lugar de paz e venha conosco. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós nos achegamos diante da Tua presença neste início de dia. Reconhecemos que a Tua misericórdia se renova a cada manhã, conforme nos ensina o livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 23. Entregamos a Ti o nosso ser, os nossos pensamentos e cada projeto que habita em nossos corações. Pedimos que o Teu Espírito Santo guie os nossos passos e ordene a nossa jornada, confiantes de que, por Tua bondade, temos a oportunidade de deixar para trás as falhas e abraçar a esperança que brota do Teu amor incondicional. Elevamos um clamor especial pelos nossos filhos, herança preciosa do Senhor, conforme o Salmo capítulo 127, versículo 3. Imploramos, ó Pai, pela Tua mão poderosa, que deve cobri-los com um escudo de proteção contra todas as ciladas do inimigo, guardando as suas entradas e saídas. Desejamos que eles cresçam em sabedoria, estatura e graça, tanto diante de Ti quanto diante dos homens, sendo preservados do mal e caminhando sempre na vereda da retidão. Derrama as Tuas bênçãos sobre cada um deles, garantindo que vivam sob o abrigo do Altíssimo e na sombra do Onipotente, conforme o Salmo capítulo 91, versículo 1. Oramos também por aqueles que buscam uma colocação profissional ou que enfrentam desafios em seus empregos atuais. Abre portas onde parece não haver saída, Senhor, e traz provisão e sustento para cada lar que clama por Ti. Suplicamos que a Tua mão abençoe o fruto do nosso trabalho, conferindo-nos discernimento, talento e favor diante dos nossos superiores e colegas. Cada porta aberta será um testemunho da Tua providência e realizaremos nossas tarefas com excelência, servindo diretamente a Ti, conforme a orientação de Colossenses capítulo 3, versículo 23. Neste momento, elevamos um clamor por aqueles que enfrentam enfermidades, dores no corpo ou na alma. Tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades, como diz o Salmo capítulo 103, versículo 3. Derrama o Teu poder curativo sobre cada leito de hospital, sobre cada mente angustiada e sobre cada corpo debilitado. A Tua virtude flua, trazendo restauração, livramento de doenças e saúde plena. Declaramos a Tua palavra sobre essas vidas, crendo que por Tuas pisaduras já fomos sarados, conforme Isaías capítulo 53, versículo 5, e aguardamos o Teu agir maravilhoso. Reconhecemos a nossa dependência absoluta de Ti, pois sem a Tua presença, somos como terra seca que clama por chuva. Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações, como relata o Salmo capítulo 46, versículo 1. A Tua paz, que excede todo o entendimento, deve guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 7, afastando toda a ansiedade e medo que tentam roubar a nossa tranquilidade. Neste dia, consagramos os nossos ouvidos para escutar a Tua voz, atentos ao Teu guia interior. As nossas palavras serão temperadas com graça, permitindo que edifiquemos aqueles com quem cruzarmos durante esta jornada. O Teu amor deve fluir através de nós, tornando-nos instrumentos de consolo, esperança e alegria,
espalhando o perfume de Cristo em todos os lugares por onde passarmos. A tua luz dissipará todas as trevas que tentam obscurecer a nossa visão. Senhor, dá-nos a clareza necessária para tomarmos decisões acertadas, afastando-nos de todo o mal e de toda a tentação que nos separa da tua vontade perfeita. A tua palavra será lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, conforme o Salmo capítulo 119, versículo 105, iluminando as nossas escolhas e fortalecendo os nossos passos. Reconhecemos a tua soberania sobre a história, cientes de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, segundo Romanos capítulo 8, versículo 28. Entregamos em tuas mãos os desafios que enfrentaremos hoje, confiando que o teu poder é maior que qualquer obstáculo. A tua força se aperfeiçoará em nossa fraqueza, permitindo que testemunhemos a tua grandeza, mesmo nos momentos de maior provação. Justiça, Senhor, é o que pedimos que prevaleça em todas as nossas relações e em todas as esferas da nossa vida. Seremos homens e mulheres de integridade, cujas vidas serão uma carta viva do teu evangelho para o mundo. A tua verdade nos libertará de todo engano, fazendo da tua retidão o alicerce sobre o qual construímos os nossos dias, para que o teu nome seja glorificado. Louvamos-te pela tua criação, pela beleza que nos cerca e pela vida que pulsa em nós. Agradecemos por cada detalhe, pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia e pela comunhão que temos contigo. O nosso coração será um altar de gratidão perpétua, reconhecendo que tudo o que temos e somos vem da tua mão bondosa e generosa, que nunca nos desampara. O teu Santo Espírito nos inundará com a tua presença, renovando o nosso ânimo e a nossa disposição para cumprir o nosso chamado. Não perderemos de vista a eternidade, vivendo cada instante com a consciência de que somos peregrinos aqui na terra e que a nossa verdadeira cidadania está nos céus, conforme Filipenses capítulo 3, versículo 20. Quebranta os nossos corações, ó Pai, removendo toda a soberba e todo o orgulho que impedem a nossa conexão contigo. Humilhamo-nos diante da tua grandeza, reconhecendo que precisamos da tua graça a cada milésimo de segundo. Ensina-nos a perdoar como tu nos perdoaste e a amar como tu nos amas, sem reservas e sem condições. A tua providência nos alcançará nas pequenas e grandes necessidades. Confessamos que muitas vezes tentamos resolver tudo com as nossas próprias mãos, esquecendo que o teu braço é forte o suficiente para nos carregar. Pedimos perdão pela nossa falta de fé e hoje decidimos descansar na tua promessa de que cuidarás de nós em todos os detalhes, como cuidas das aves do céu, conforme Mateus capítulo 6, versículo 26. Fortalece a nossa comunhão com a tua palavra para que ela não seja apenas lida, mas vivida. Os teus mandamentos serão gravados em nossos corações. Meditaremos neles de dia e de noite, e seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão o seu fruto na estação própria, conforme o Salmo capítulo 1, versículo 2 ao 3. A tua alegria, que não depende das circunstâncias, será a nossa força, conforme Neemias capítulo 8, versículo 10. Mesmo nos dias nublados, sorriremos sabendo que tu és o Senhor do sol e da chuva. A tua paz inundará a nossa casa, os nossos relacionamentos e o nosso ambiente de trabalho, trazendo harmonia e entendimento onde houver discórdia. Tu serás o centro de todos os nossos planos, e Senhor, nada faremos sem consultar a tua vontade, pois sabemos que os teus pensamentos são mais altos que os nossos, conforme Isaías capítulo 55, versículo 9. A nossa vida será um reflexo do teu caráter, inspirando outros a buscarem o teu caminho e a experimentarem a liberdade que só existe em Jesus Cristo. Clamamos por aqueles que se sentem perdidos e sem rumo. A tua luz brilhará nas trevas deles, mostrando-lhes o caminho da salvação e da esperança. Seremos instrumentos nas tuas mãos para levar a tua mensagem de amor a todos os que estão desesperançados, sendo testemunhas fiéis do teu poder transformador. A tua proteção nos acompanhará por onde quer que formos. Caminharemos com a certeza de que tu és o nosso pastor
e nada nos faltará, conforme o Salmo capítulo 23, versículo 1. A tua vara e o teu cajado nos consolarão e nos corrigirão, mantendo-nos sempre na direção correta e protegidos de qualquer maldade. Entregamos a ti a nossa ansiedade pelo futuro neste dia. O amanhã pertence a ti, e tu já preparaste o que é melhor para nós. Confiamos na tua direção, sabendo que tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que conhece todas as coisas desde antes da fundação do mundo, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Finalmente, Pai, torna a nossa vida uma oração constante. Em cada respiração, em cada gesto e em cada pensamento, honraremos o teu santo nome. O teu reino virá, e a tua vontade será feita em nossas vidas, assim como é feita nos céus, para que possamos viver a plenitude da tua promessa e descansar no teu amor eterno. Deus bendito, abrimos agora um espaço de intercessão por aqueles que carregam fardos invisíveis, cujos corações clamam por um renovo que só a tua presença pode oferecer. Olhamos para o exemplo de Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28, que nos convida a entregar o cansaço aos seus pés. Conceda, ó Pai, descanso real para as almas fatigadas, permitindo que a esperança floresça onde antes havia apenas desalento e escuridão. Pedimos sabedoria para lidar com os relacionamentos interpessoais que enfrentam desafios de comunicação ou desavenças profundas. Derrama o teu espírito de mansidão e domínio próprio sobre nós, conforme nos exorta Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. Seja o elo de ligação onde a paciência se esgotou e restaura a unidade em lares que estão divididos, fazendo com que o perdão prevaleça acima de qualquer ressentimento ou mágoa antiga. Colocamos diante do teu altar a nossa vida financeira e a administração dos recursos que nos confiaste. Ensina-nos a sermos mordomos fiéis e prudentes, compreendendo que tudo o que possuímos vem do teu cuidado, conforme aprendemos em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Livra-nos do apego excessivo às coisas materiais e ajuda-nos a colocar a nossa confiança, não nas riquezas transitórias deste mundo, mas na tua provisão infalível, que supre todas as nossas necessidades. Desejamos crescer em maturidade espiritual, abandonando os comportamentos que desagradam ao teu coração. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 22 ao 24, queremos nos despojar do velho homem e nos revestir do novo, criado à tua semelhança. Capacita-nos, Senhor, a resistir às tentações que rondam os nossos pensamentos, mantendo a nossa mente focada nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Oramos por todas as lideranças da nossa nação e do mundo, pedindo que concedas discernimento e temor a ti em suas decisões. A Bíblia nos orienta em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 2, a orar por aqueles que exercem autoridade para que vivamos uma vida tranquila e pacífica. Que a tua justiça guie as leis e as ações dos governantes, priorizando sempre o bem comum e a dignidade humana acima dos interesses egoístas. Reconhecemos o teu chamado para sermos sal da terra e luz do mundo, conforme Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 14. Dá-nos coragem para testemunhar a tua verdade sem medo, mesmo em ambientes onde a fé é combatida ou ignorada. Que as nossas ações falem mais alto do que as nossas palavras, demonstrando um caráter moldado pelo Evangelho, que transforma e liberta os cativos. Suplicamos que tu aumentes a nossa fé em momentos de incerteza, onde o horizonte parece nublado e as respostas demoram a chegar. Recordamos as palavras de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que define a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam. Que essa convicção seja inabalável dentro de nós, sustentando-nos quando os ventos contrários tentarem abalar a estrutura da nossa confiança em ti. Rogamos pela juventude que enfrenta tantos desafios em um mundo repleto de distrações e incertezas morais. Protege o coração e a mente deles, Senhor, para que não se desviem das tuas verdades, conforme o provérbio ensinado em Provérbios capítulo 22, versículo 6.
Que eles encontrem o seu propósito em ti e sejam levantados como uma geração de adoradores íntegros, capazes de impactar a sociedade através do exemplo e da conduta santa. Desejamos que o teu Espírito Santo fale mais alto do que as vozes que nos rodeiam. Em um mundo de ruídos constantes, ajuda-nos a encontrar o silêncio necessário para discernir a tua voz, conforme prometido em Isaías, capítulo 30, versículo 21, onde tu nos guias pelo caminho que devemos seguir. Não permitas que nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mantendo os nossos olhos fixos no alvo. Lembramos de todos os missionários e evangelistas que dedicam as suas vidas a levar a tua palavra aos lugares mais distantes. Sustenta-os, provê as suas necessidades e dá-lhes ousadia para proclamar o evangelho de paz, conforme a ordem dada em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Que muitas almas sejam alcançadas pela luz da tua salvação, através do esforço e do sacrifício desses teus servos dedicados. Pedimos que a tua igreja seja um lugar de acolhimento e amor, refletindo a comunhão descrita em Atos capítulo 2, versículo 42. Remove qualquer barreira de preconceito ou exclusão, fazendo com que o teu corpo aqui na terra funcione em perfeita harmonia. Que possamos edificar uns aos outros, carregando as cargas uns dos outros e demonstrando, através da nossa unidade, que somos realmente teus discípulos. Invocamos a tua proteção sobre os nossos projetos e ambições para que estejam alinhados com o teu propósito eterno. Não queremos realizar planos que sejam apenas nossos, mas sim participar ativamente dos teus planos para esta terra, conforme oramos na oração do Pai Nosso. Dá-nos a sensibilidade de entender quando devemos avançar e a paciência de esperar quando é necessário pausar. Clamamos por aqueles que se sentem sozinhos, atravessando vales de solidão e abandono. Tu és o pai dos órfãos e o defensor das viúvas, conforme registrado no Salmo capítulo 68, versículo 5. Que a tua presença preencha cada vazio, trazendo o conforto de saber que nunca estamos desamparados, pois tu prometeste estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos, conforme Mateus, capítulo 28, versículo 20. Pedimos um coração ensinável, disposto a ser corrigido e lapidado pelas tuas escrituras. A tua palavra é viva e eficaz, capaz de penetrar nas intenções mais profundas do nosso ser, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. Permite que ela continue a realizar a sua obra transformadora em nós, moldando o nosso caráter e tornando-nos cada vez mais parecidos com o teu Filho, Jesus Cristo. Rogamos pela restauração de amizades que foram rompidas por mal-entendidos ou indiferença. Que o teu amor derramado em nossos corações seja a ponte para a reconciliação e o entendimento mútuo. Que saibamos pedir perdão pelas nossas falhas e estender a mão da graça, promovendo a paz que Cristo conquistou para nós na cruz. Queremos viver com a consciência da eternidade, priorizando o que tem valor eterno sobre o que é passageiro. Ajuda-nos a investir o nosso tempo, talentos e tesouros na expansão do teu reino, conforme nos instruiu Jesus em Mateus, capítulo 6, versículo 20. Que as nossas ações nesta vida preparem o nosso caminho para o encontro definitivo contigo, onde não haverá mais dor, choro ou morte. Pedimos que a tua criatividade flua através das nossas mentes, permitindo que resolvamos problemas e criemos soluções que tragam alívio e bem-estar para aqueles que nos cercam. Tu nos criaste à tua imagem e semelhança, e desejamos refletir a tua inteligência e a tua capacidade de inovar para a glória do teu nome. Que o nosso trabalho seja uma expressão da tua beleza e ordem no mundo. Deus Todo-Poderoso, voltamos o nosso olhar para a necessidade de equilíbrio e temperança em todas as áreas da vida. Em um cotidiano repleto de excessos, suplicamos que a tua mão nos ajude a encontrar a medida certa, cultivando o autocontrole, que é um dos frutos do teu Espírito conforme Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Concede-nos a capacidade de gerir o nosso tempo, o nosso lazer e o nosso descanso, para que o nosso corpo e a nossa mente permaneçam preservados para o serviço do teu reino.
colocamos diante de Ti a nossa capacidade de perdoar a nós mesmos. Muitas vezes, somos os nossos juízes mais severos, carregando culpas que Jesus já levou sobre o madeiro. Pedimos que o Teu consolo visite o nosso íntimo, lembrando-nos de que, se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça, conforme 1 João capítulo 1, versículo 9. Que a liberdade que vem do Teu perdão substitua qualquer peso de condenação. Desejamos desenvolver um espírito de contentamento em meio às mudanças inevitáveis que o tempo traz. Ensina-nos a abraçar as estações da vida com a paz que brota da confiança absoluta em Ti. Como Paulo declarou em Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13, que possamos aprender a viver satisfeitos, independentemente das circunstâncias, sabendo que todas as coisas são possíveis através de Ti, que nos fortalece nos dias de bonança e nos sustenta na escassez. Rogamos pela proteção das nossas palavras e pela pureza dos nossos pensamentos em todas as interações sociais. Que a nossa fala seja sempre acompanhada de graça, temperada como com sal, para que saibamos como responder a cada um, conforme Colossenses capítulo 4, versículo 6. Afasta da nossa boca toda palavra torpe, toda fofoca e toda crítica destrutiva, substituindo-as por palavras que edifiquem, incentivem e tragam esperança àqueles que nos ouvem. Pedimos que nos ajudes a vencer o medo do desconhecido e a paralisia diante das grandes mudanças. Tu nos asseguraste em Josué capítulo 1, versículo 9, para sermos fortes e corajosos, pois Tu estás conosco por onde quer que andemos. Que essa promessa ecoe em nosso ser sempre que a incerteza tentar nos impedir de avançar para as novas oportunidades que Tu preparaste para o nosso crescimento. Elevamos um clamor pela preservação da nossa integridade diante das pressões do mundo moderno. Em um cenário onde os valores parecem oscilar, pedimos que a Tua verdade seja o nosso norte inegociável, que a nossa vida seja um testemunho claro da Tua justiça e da Tua retidão, refletindo a luz que nos foi confiada para brilhar em meio às sombras, como o sal que dá sabor à terra. Suplicamos por um espírito de hospitalidade e generosidade, para que sejamos canais de bênçãos para os necessitados. Que a nossa casa e o nosso coração sejam lugares onde o Teu amor é sentido e vivenciado, seguindo o exemplo de Jesus, que sempre acolheu os excluídos e os cansados. Ensina-nos a olhar para as necessidades do próximo com a mesma compaixão que Tu demonstras por cada um de nós. Rogamos que a Tua sabedoria nos acompanhe nas decisões cotidianas, desde as menores escolhas até os grandes passos da vida. Em Ti reside a fonte de toda a verdadeira inteligência, conforme Tiago capítulo 1, versículo 5, que nos promete dar sabedoria a todos os que pedem com fé. Não permitas que confiemos no nosso próprio entendimento, mas que possamos reconhecer-Te em todos os nossos caminhos, para que Tu dirijas as nossas veredas. Pedimos proteção contra a soberba e a autossuficiência que frequentemente tentam se infiltrar em nossas conquistas. Mantém o nosso coração humilde e dependente, cientes de que tudo o que alcançamos é fruto da Tua graça e misericórdia. Que cada sucesso seja uma oportunidade de glorificar o Teu nome e de servir aos outros com alegria, lembrando que quem a si mesmo se humilhar será exaltado, conforme Mateus capítulo 23, versículo 12. Desejamos aprofundar a nossa intimidade contigo através da oração constante e da meditação na Tua palavra. Que o nosso tempo de comunhão não seja apenas um ritual matinal, mas uma prática que permeia todo o nosso dia, como um diálogo contínuo. Desejamos conhecer-Te cada vez mais, pois na Tua presença há plenitude de alegria e em Tua destra delícias perpetuamente, conforme o Salmo capítulo 16, versículo 11. Invocamos o Teu agir na restauração de sonhos que foram abandonados ou que parecem impossíveis de se concretizar. Se estiverem alinhados com o Teu querer, que a Tua mão mova o céu e a terra para que sejam realizados. Fortalece a nossa persistência e concede-nos o discernimento para perceber o momento certo de agir, confiando que Tu és o Deus que faz todas as coisas novas.
Terminamos este momento de oração com uma entrega total das nossas vidas em tuas mãos. Que a esperança renovada nesta manhã não se esvazie ao longo do dia, mas permaneça como uma chama viva que nos conduz. Confiamos que o teu cuidado nos seguirá, que a tua face brilhará sobre nós e que a tua paz nos governará, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Enhor. Levantamos um clamor pela nossa capacidade de sermos gratos mesmo em meio às estações de deserto. Muitas vezes, a nossa visão é limitada pelo imediato, mas pedimos que o teu Espírito abra os nossos olhos para enxergar as bênçãos ocultas e o aprendizado que se esconde em cada desafio, vivendo o que nos foi orientado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, sobre dar graças em tudo. Pedimos que a tua mão nos guie para longe das distrações que tentam fragmentar a nossa atenção e nos afastar do que é essencial. Em um mundo de excesso de informações, desejamos cultivar um espírito focado e sereno, priorizando o que realmente importa diante da eternidade. Concede-nos a disciplina de silenciar os ruídos para ouvirmos a voz que nos conduz mansamente, conforme prometido em Isaías capítulo 30, versículo 21. Clamamos por coragem para romper com vícios e hábitos que destroem a nossa paz e nos mantêm presos a comportamentos que não condizem com a tua luz. Tu és o Deus que liberta os cativos e restaura as identidades, e cremos no teu poder para quebrar cadeias invisíveis. Que a tua verdade nos liberte de toda e qualquer amarra, conferindo-nos a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, conforme lemos em João capítulo 8, versículo 32. Rogamos pela proteção dos nossos sonhos contra o desânimo e a descrença alheia. Frequentemente, permitimos que as opiniões dos homens limitem o que tu colocaste em nossos corações. Mas hoje, decidimos ancorar as nossas esperanças apenas nas tuas promessas, que são fiéis e imutáveis. Dá-nos a perseverança necessária para continuar caminhando, mesmo quando o resultado da nossa fidelidade ainda não for visível aos nossos olhos. Suplicamos que a nossa casa seja um refúgio de paz para quem a visita, que o ambiente de nossa morada seja preenchido com a tua presença, tornando-se um lugar de refrigério, acolhimento e escuta ativa. Como nos orienta a passagem de Josué, capítulo 24, versículo 15, declaramos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, fazendo do nosso lar um espelho do teu reino aqui na terra. Pedimos que nos dê sensibilidade para perceber as oportunidades de servir aos mais necessitados ao nosso redor. Que não sejamos indiferentes ao sofrimento humano, mas sim instrumentos da tua compaixão, agindo conforme o exemplo de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir, conforme ensina Mateus, capítulo 20, versículo 28. Que as nossas mãos estejam sempre prontas a estender auxílio e conforto aos que cruzarem o nosso caminho. Desejamos crescer no exercício da paciência, especialmente com o tempo da tua resposta às nossas orações. Sabemos que tu agues conforme o teu tempo, que é perfeito e soberano, e pedimos que a tua paz guarde o nosso coração contra a ansiedade enquanto esperamos. Ajuda-nos a confiar que, enquanto tu trabalhas nos bastidores, o teu melhor está sendo preparado para o momento certo, conforme Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Invocamos a tua luz sobre a nossa vida intelectual e criativa. Que a nossa mente seja um campo fértil para pensamentos que edificam e que os nossos talentos sejam direcionados para a exaltação do teu nome. Pedimos que a tua sabedoria venha sobre os nossos projetos, para que a nossa produção e o nosso intelecto contribuam positivamente para a sociedade e reflitam a excelência que vem do alto. Rogamos proteção divina contra as ciladas da inveja e da comparação. Em uma cultura que nos pressiona a medir o nosso valor pelo que os outros alcançam, pedimos que tu consolides a nossa identidade em ti, lembrando-nos de que somos criados unicamente conforme o teu propósito, conforme lemos em Salmos, capítulo 139, versículo 14. Que a nossa maior satisfação seja encontrar-nos satisfeitos com a tua vontade para as nossas vidas.
Pedimos que a tua graça nos ajude a lidar com as decepções que surgem quando as pessoas nos falham. Sabemos que a natureza humana é falha, e por isso suplicamos pelo dom do entendimento e da misericórdia, para que não permitamos que as feridas causadas pelos outros endureçam os nossos corações. Ensina-nos a manter a nossa esperança firme em Ti, que és o único que nunca falha e nunca desampara. Suplicamos por um espírito de prontidão e obediência. Quando a Tua voz nos chamar para um novo desafio ou uma mudança de rota, que não tenhamos medo de deixar o conforto do porto seguro para navegar nas águas onde Tu nos direcionares. Dá-nos a coragem e a fé de Pedro, que ao ver o Teu chamado, prontamente saiu do barco para caminhar em direção a Ti, conforme o relato em Mateus, capítulo 14, versículo 29. Aqui estão mais 5 parágrafos para continuar a sua oração, mantendo o tom reflexivo e a diversidade de temas. Senhor, elevamos uma petição pelo discernimento espiritual necessário para identificar as portas que o Senhor abre e as que o Senhor fecha em nosso caminho. Muitas vezes, insistimos em rotas que não conduzem à Tua vontade, mas pedimos que a Tua mão nos guie com suavidade, conforme o Salmo capítulo 32, versículo 8, que promete nos instruir e ensinar o caminho pelo qual devemos seguir, mantendo os Teus olhos fixos sobre nós. Pedimos que o Teu consolo seja derramado sobre aqueles que carregam o luto pela perda de entes queridos. Que o Espírito Santo, o Consolador, traga a paz que excede todo o entendimento e a esperança da ressurreição em Cristo, descrita em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 14. Que eles sintam o Teu abraço envolvente nos momentos de maior fragilidade e encontrem forças para prosseguir na caminhada, guardados pela Tua promessa de presença eterna. Rogamos pela santificação das nossas intenções mais profundas, aquelas que ninguém mais conhece, mas que estão expostas diante da Tua face. Que nenhum segredo ou motivação egoísta nos afaste da Tua luz e que busquemos sempre a transparência diante de Ti, pois a Tua palavra nos ensina em Lucas capítulo 8, versículo 17, que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Que o nosso íntimo seja um reflexo cristalino do Teu amor e verdade. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu Amém aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo à próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.